O Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026. Mais um mês se encerrando, reta final de julho. E vamos com os destaques do CBN Esportes dessa terça. França anuncia Zinedine Zidane como novo técnico da seleção. Campeão mundial de 98 fará o primeiro trabalho sob o comando de uma equipe nacional depois de duas grandes experiências comandando o Real Madrid. Falando em Real Madrid, Endrick pode deixar o time merengue após decisão de José Mourinho. Segundo o jornal Marca da Espanha, o técnico português definiu prioridades para o elenco e o empréstimo do atacante brasileiro voltou a ser considerado pelo clube espanhol. Palmeiras segura Flaco Lopes, mas avalia saídas para fazer receita na janela de transferências. O clube recusou proposta de 20 milhões de euros do Spartak Moscou da Rússia pelo atacante. A ideia da diretoria é manter os principais jogadores do elenco, mas organizando negociações de atletas menos utilizados para avançar em metas de venda. Reforço do Colo-Colo do Chile, o goleiro Vozinha não poderá usar o apelido que o consagrou durante a Copa do Mundo. O jogador cabo-verdiano, que se chama Josimar Évora Dias, terá que escolher um dos seus sobrenomes para colocar no uniforme. O regulamento do campeonato chileno proíbe a utilização de apelidos. Cartão de Lúcio Acosta do Fluminense gera alerta de manipulação e investigação. O relatório apontou alto volume de apostas em cartão do argentino no empate contra o Bragantino pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador nega qualquer tipo de envolvimento. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Santos volta a campo hoje às 9h30 para enfrentar a Universidade Central da Venezuela no segundo e decisivo jogo dos playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu na ida por 4-1, o Peixe pode até perder por 2 gols, que ainda assim avança. Amanhã o Palmeiras visita o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro com os retornos de Kelvin, Barbosa, Sousa, Alan e Flaco Lopes. Já na quinta, o Corinthians pega o Atlético Paranaense em casa, também pelo torneio nacional. E agora o destaque do futebol de Campinas. O Guarani venceu e hoje tem Ponte Preta em campo, meu caro Antônio Lupi. É isso, Júlio. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. Uma terça-feira de alegria pro torcedor do Guarani. O Bugre venceu a Inter de Limeira por 3-1 ontem à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com resultado positivo, o Alviverde assumiu a vice-liderança da competição. Hoje, às 7h30 pela Série B, a Ponte Preta enfrenta o Atlético no Moisés Lucarelli. A Macaca, cheia de problemas, tenta colocar fim a uma sequência negativa que já dura 13 jogos. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Como vai? Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu enalteço a vitória do Guarani ontem, a postura do Guarani ontem, diante da pressão de jogar contra um até então líder da competição, né? Verdade que o Brusque tinha passado com a vitória sobre o Ituano, mas a Inter de Limeira que faz ótima campanha fora de casa. Mesmo a Inter empatando logo depois do gol do Guarani, o Guarani no segundo tempo teve forças, mostrou um bom futebol, um time muito bem organizado e rápido também, né, com os meio-campistas chegando à frente, inclusive com o gol do Cauã Jesus também neste ponto pisando na área, e a vitória que dá muita confiança para a torcida do Guarani, reencontrando o caminho aí, voltando aos trilhos do Guarani. E nesta noite a Ponte Preta, infelizmente, começando na lanterna essa rodada, né, a primeira rodada do retorno da competição, a Ponte Preta na lanterna da competição, buscando essa vitória contra o Atlético, parada complicada, mais um transfer ban. E hoje eu até penso que a torcida será não culpa da torcida, né? Mas o público de hoje será bem abaixo do esperado. Não culpa da torcida, mas sim dos desmandos da diretoria, que é totalmente culpada pela situação da Ponte. Infelizmente, a torcida está descrente neste momento com a Macaca, viu, Julio? É isso, Fábio Scheibe, convidando também o nosso ouvinte a mandar mensagens aqui para o nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Fique à vontade para interagir,
participar com a gente aqui no CBN Esportes. Tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream de Samla Daiper. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Vai viajar? Faça antes a revisão de férias Chevrolet. Seu carro bem cuidado e sua segurança garantida. Aproveite! Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$ 249,00. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiros para Celta Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por 6 parcelas de R$100 com montagem grátis. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. O frio chegou e para muita gente ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 na EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. Atenção profissionais da construção, mineração e agronegócio. De 4 a 7 de agosto acontece a Brasil Equipo Show 2026 na Rede Eventos em Jaguariúna. O grande encontro outdoor de equipamentos, tecnologia, inovação e negócios. São as principais marcas do mercado, lançamentos, máquinas em operação, soluções inovadoras, conteúdo técnico e muitas oportunidades para fazer negócios e ampliar sua rede de contatos. Faça parte desse movimento. Acesse bshow.com.br. Garanta seu ingresso gratuito. 11h13, informações chegando com Mário Quintino. Tudo bem, Mário? Seja muito bem-vindo. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Já trazendo informações da região do Jardim das Paineiras aqui em Campinas. Na José Bonifácio tem uma obra acontecendo para quem vai em direção do Iguatemi. São obras de recapeamento que estão acontecendo por lá. Dá para seguir por outras vias da região, como a Hermínio Bertani, para acessar José Bonifácio mais à frente, depois seguir também em direção da região da Avenida Iguatemi. A Iguatemi, por enquanto, é um bom caminho nos dois sentidos. Pela Mackenzie, o nosso ouvinte também segue sem problemas em toda extensão. Trazendo informações também da Moraes Salles, movimentação maior para quem vai em direção do centro de Campinas, principalmente na passagem pelo Laurão, proximidades da Coronel Quirino e também já no acesso para a Rua Irmã Serafina. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora são 11h13. Aprenda inglês mais rápido com garantia em contrato e viva mais possibilidades com a Influx. Fale com a gente pelo telefone 3234-4400. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Estamos de volta, 11h15. Vamos começar aqui o CBN Esportes falando do Guarani. Conseguiu uma vitória maiúscula contra a Inter de Limeira. Vitória importante, meu caro Antônio Lopes. Vitória importante para o Guarani, que pulou para a segunda colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre venceu a Inter de Limeira por 3-1. O Guarani abriu o placar com o Luca cobrando pênalti. Logo na sequência, não deu tempo do torcedor do Guarani comemorar, porque a Inter de Limeira acabou marcando o gol de empate, também em cobrança de pênalti marcado por Romarinho. Na segunda etapa, o Guarani conseguiu a vitória com gol de Cauã Jesus e nos acréscimos, gol de Cachoeira depois de um excelente contra-ataque puxado pelo João Paulo.
a tabela da Série C, o Guarani é o segundo colocado com 26 pontos. O Brusque lidera a competição com 27. E a Inter de Limeira, com a derrota para o Guarani, ficou na quarta colocação com 25 pontos. Uma das novidades na escalação titular do Bugre foi a presença do atacante Luca assumindo a camisa 9. No pênalti, que era para ser cobrado pelo João Paulo, Luca pediu para cobrar. João Paulo deu a bola e Luca foi para a rede. O atacante do Guarani falou sobre essa decisão de cobrar o pênalti e também a atuação dele na vitória por 3-1 em cima do Leão de Limeira. Eu pedi ele para assumir a responsabilidade, a gente sabe que ele decidiu muito para a gente aí em vários jogos, mas eu pedi para ele para assumir a responsabilidade, ele aceitou, porque é um cara que tem meu respeito, respeita muito eu, conheço a família dele, conhece a minha família, então esse respeito aí é o mais legal, que aumenta nossas chances de conseguir o objetivo. Eu queria muito jogar, me esforcei muito durante esses dias aí que teve para trabalhar, para ter oportunidade. E o professor optou por mim, eu já falei isso para ele, quando a gente teve a conversa cara a cara, falei para ele que ele poderia contar comigo 2, 5, 10, o tempo que for. Eu jamais iria interferir ou fazer algum tipo de confusão com a decisão que ele tomar. E é isso aí, eu estou aí. Espero poder crescer no momento mais importante aí que o Guarani precisa. Posso fazer uma pergunta, se eu estiver errado, você me corrija. Eu senti você um pouquinho pilhado hoje no jogo, assim. Não foi algo que foi criado ali através da arbitragem? Porque o Marcelo, ele leva a arbitragem de um jeito que a gente já conhece, experiente. Ou tinha alguma coisinha que acontece dentro de campo, provocação e tudo mais, que deixou você meio tenso? Eu costumo jogar assim, né? Só que aconteceu a situação ali, que o cara me provocou e na hora do gol eu provoquei, ele não gostou, faz parte. Meu Deus do céu. E aí a gente acabou batendo boca ali e é isso aí, faz parte. A gente tem que pulsar o sangue mesmo, porque senão a rapaziada acaba atropelando aí. A rapaziada mais jovem tá vindo aí com uma vontade imensa e a gente tem que tentar igualar isso aí. O gol marcado por Luca foi o terceiro dele, né, com a camisa do Guarani na temporada. Deixa eu só pegar aqui, ele não marcava desde o jogo contra o Castanhal, é isso mesmo. O Luca que acabou marcando aí o terceiro gol em 19 jogos com a camisa do Guarani, tirou a tradicional zica, né, que o atacante tem essa ligação com o gol, e o Luca vivia aí um período longo sem colocar a bola no fundo da rede. Após a partida, o técnico Hélio Cizenando falou a respeito da semana de trabalho, das mudanças que ele fez na equipe. Foi um time bem diferente. A gente viu, por exemplo, o Rafael assumindo a vaga na zaga ao lado do Maurício Antônio. Luiz Otávio, volante que veio do Serra Branca, fez uma ótima partida, protegendo ali Isaac e Cauã Jesus, que também foram titulares no jogo. E além, é claro, do Luca, o João Paulo, que retornou após um período no departamento médico. E após a derrota para o Paysandu, o Hélio já começou a elaborar o time que ele colocou em campo ontem e falou sobre o desempenho de cada mudança na equipe titular do Guarani. Nas 2 semanas, né, a gente tinha que tranquilizar bem a equipe, né? E eu sou um treinador que, quando tem derrotas ou vitórias, né, eu já venho determinado quem que eu vou mudar, o que eu vou trocar, né? Não sou um cara de ficar lamentando, né? A gente tem que trabalhar, né? E já começamos a trabalhar desde o início com o Rafael e o Maurício durante essas 2 semanas. O Rafael já mostrou aqui dentro que fez bons jogos, né? Estava meio sem confiança. O que eu trabalho com o Rafael é para ele acreditar mais nele, né? Estou pegando muito no pé dele em relação ao jogo aéreo. Ele tem que comandar o jogo aéreo. E depois do jogo confiança, né? Que a gente falou, você tem condição, daquelas 2 bolas de confiança, você tinha condição de tirar. Então a gente se cobra, é um moleque trabalhador demais, né, busca oportunidade e, graças a Deus, hoje ele fez uma baita partida. É um jogador rápido, ganha duelo. Daqui a pouco vai melhorar mais ainda, trabalhando pelo lado esquerdo, não é a perna boa dele, mas fez grandes coisas. Em relação ao João Paulo, a gente esperava, né? A gente monta uma equipe, mas, como se diz, a cereja do bolo precisava do João, né? A gente teve um cuidado com ele, deixamos até treinamento. Não, você vai pro jogo, às vezes. Teve dia que nós tiramos ele do treino, ele é teimoso, às vezes ele quer ir, né? Ele machucou assim, tivemos que tirar. Mas ele suportou bem, ele foi malandro, é um cara cascudo, foi até o final ali, ele se guardou, mas ele, na verdade, nos ajuda bastante. O Luca vem trabalhando muito, né?
trabalha demais, cara sério, dedicado durante o treino ali direto, depois acaba o treino, vai bater falta, vai bater pênalti. E essa semana as bolas dele entrou demais, cara. Essa semana as bolas do Luca estavam entrando demais, coisa que não vinha acontecendo. Então deu bastante confiança para ele e confiança para nós também. Tá aí o professor Hélio Cizenando. O Guarani agora só volta a jogar no dia 10 de agosto, mais 2 semanas de preparação até o próximo compromisso contra o Anápolis. Lá no estádio Jonas Duarte. Anápolis que é tá na zona de rebaixamento, hein? 19º colocado com 12 pontos. Guarani e Anápolis, o Hélio não perdeu ninguém, né? Tem esses desfalques que acabaram ficando fora por lesão. O William Farias, o Everton Brito, Jonathan Costa. E o Jonathan Costa. Vitória maiúscula do Guarani. Acho que ontem, para além do resultado, Fábio Chaib, gostei muito da postura do Guarani. Até nos momentos que o Guarani estava errando no primeiro tempo, né? A gente viu muitos erros na primeira etapa. Era uma postura de um time que não queria controlar o jogo, queria vencer. O Guarani precisava vencer, o Luca disse aí, né? Tirou o peso das costas, o Hélio também repetiu esse discurso. Então, um resultado mega importante para o Guarani. A gente falava ontem também sobre o Hélio estar pressionado. Para além da tabela, é importante respaldar o treinador também, Fabião. Dá uma sobrevida, né, Júlio? Agora mais 2 semanas de trabalho. Ontem as mudanças surtiram bastante efeito, né, do Hélio Cizenando, algumas por obrigação, outras também por até uma convicção que ele teria para o jogo, né, colocando esse meio campo, como eu disse ontem também, um pouco mais versátil, mais móvel, né? A gente viu o gol do Cauã Jesus, o segundo, e o próprio gol do Cachoeira no final, contra-ataque muito rápido. Gols de um meio campo que está trabalhando, né? Apesar de não muita marcação. Outra grata surpresa foi o Luiz Otávio ontem também, jogador muito forte ali no meio campo do Guarani, entrou, parecia que já jogava no Guarani há muito tempo, fez uma boa estreia, pode ser muito útil sim para o técnico Hélio Cizenando, principalmente com a saída do William Farias, que deve ficar mais um tempo fora, a gente não sabe se volta contra o Anápolis ou não aqui 2 semanas, mas foi de fundamental importância a presença do Luiz Otávio ontem, um achado realmente, pelo menos por essa primeira partida. E a experiência dos jogadores que voltaram, né? Principalmente João Paulo no meio campo e o próprio Luca também à frente. O Maranhão há muito tempo não marca gols, está numa seca de gols há mais de 7 rodadas. E agora o Luca com a sua experiência. Ontem na hora do pênalti chamou a responsa, acabou bateu muito bem. É verdade que na comemoração se excedeu um pouco, né? Foi tirar onda ali com o banco de reservas da Inter de Limeira, mas ele traz muita experiência pro jogo do Guarani, que é muito importante. Ontem um jogo que era para ganhar ou ganhar realmente, não só pelo Hélio Cizenando, mas pela tabela, né? Pelas possibilidades do Guarani. O Guarani volta à vice-liderança agora e tem um tempo maior pensando justamente aí em voltar à liderança. O Guarani que pega o Anápolis fora, depois tem o Ipiranga em casa e fecha com 2 times que estão lutando na parte de cima da tabela, né? O Botafogo da Paraíba fora de casa e depois o Brusque jogando no Brinco de Ouro. Eu acho melhor o Guarani já nesses 2 próximas rodadas aí, Anápolis fora, que está lutando na parte de baixo, e o próprio Ipiranga, que faz campanha mediana. O Guarani ganhar essas 2 vitórias aí para subir ainda mais no Campeonato Brasileiro da Série C, buscar o melhor lugar, visando a segunda fase, né, Julião? O Luca ontem, ele tava pilhadinho sim, né? Ele falou que era o estilo de jogo dele, mas, cara, o Luca ontem... Teve alguma coisinha mas ali, isso né? é bom. Eu achei bom pro jogo. O jogo foi perigoso no sentido de possíveis expulsões, Marcelo de Lima Henrique... Então, mas eu acho que foi bom porque... Mas acho que o Guarani... Acho que acordou, assim. Demais. O Guarani acordou no jogo. Mas sabe, se fosse um árbitro um pouquinho mais novo querendo mostrar serviço, o Luca tinha sido expulso. É porque o Wagner, ele leva, sabe? É o Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima Henrique. Ele vai muito na experiência, ele picota muito o jogo, mas quando tem que ter uma postura um pouquinho mais forte, ele não sai aplicando cartão. Ele vai, igual o Luca, provocou lá na comemoração. Ele foi lá, conversou com o Luca, falou, velho, para com isso. Só que aí depois não conseguiu, teve que dar o cartão amarelo pra ele. Então acho que isso também acabou beneficiando o Luca, mas ele tava um pouquinho mais pilhado. Até perguntei pra ele e ele foi super na boa, respondeu. E faz parte do jogo, né? Dentro das 4 linhas acontece muita coisa que a gente não fica sabendo, viu, Júlio? E uma coisa fundamental também, espero que no ano que vem não estejamos na Série C, tanto Ponte Preta quanto Guarani, mas a implantação do VAR, né, na Série C. Ontem 2 pênaltis que ficaram duvidosos ali também, o do Guarani achei mais pênalti que da Inter de Limeira, mas da Inter também, verdade que o Nayan foi muito... até... ele acho que os dois foram.
Ele erra duas vezes o Inayan, né? Porque ele fura a bola, aí o João Vitor desenvolve a jogada e ele chega afoito. Você sabe Então, eu achei, mas ele pega a bola, eu achei mas mais discutível do que o do Guarani. Mas a perna vai muito pro alto, né? O do Guarani eu não tive dúvida de pênalti. Do Inayan, dependendo do árbitro, assim, mas eu achei que ele correu risco, então você vê pela não reclamaria. Ontem, você vê pela postura dos jogadores que estão próximos à bola, mas não participam do lance. O Luiz Otávio, ele pôs a mão na cabeça e, sabe, ele deve ter falado cobras e lagartos a respeito do Inayan, mas assim, internamente, né, pra evitar qualquer tipo de problema. Mas a fisionomia dele colocando a mão no rosto, lamentando muito, porque foi logo após o gol marcado pelo Guarani. E o do Luca foi engraçado porque o zagueiro, o Robson, é o camisa 4, né? Isso. O Lucas Santos. Ele veio bem pertinho da onde eu estava trabalhando. Certo. E ele pegou e falou assim: "Não, Saulo!" Tipo assim, meio que admitindo que o Saulo não precisava ter saído naquela bola do jeito que ele saiu, porque o zagueiro estava fazendo a proteção, entendeu? Só que o Saulo veio levantando todo mundo, até o zagueiro quase que tomou uma porrada do goleiro da Inter de Limeira. Então, assim, acho que nos 2 pênaltis indiscutíveis. Teve um que a galera ficou pedindo pro Guarani, mas eu achei que não foi aquela bola que o Maurício Antônio poderia ter virado pro gol ali na pequena área também. Jesus, se não me engano, ou pro Cachoeira. Por que ele foi rolar aquela bola ali, pô? É zagueiro, né, Chaib? Dava um calcanhar ali, virava. Agora, chegando aqui ao Complexo EP, encontrei... Né? Encontrei o grande Abdias. Tá feliz, hein? O nosso Djalminha aqui da IPTV. Só que ele falou assim, segue o líder. Eu falei, o líder é o Brusque. Aí, é verdade. Aí ele falou assim, cara, nossa, como é bom ter o João Paulo em campo, né? Faz diferença faz mesmo. Muita diferença, cara. O João Paulo, ele eleva o raciocínio no meio campo do Guarani. Embora o Isaac ontem tenha sido muito importante. Sim, jogou bem. E o próprio Cauã Jesus também, pô. Não. Aí eu discordo completamente. Mas entrou na área. O Cauã Jesus ali. não jogou nada, cara. Como diz o Milton Neves, ele fez o gol e mais nada. Eu achei o Cauã Jesus horrível ontem. Mas ele fez o gol, isso que interessa, vai dar confiança. É o que mais importa, bola na rede, bola na casinha. Mas João Paulo, além da qualidade, é experiência também, né, Julio? Assim como o Luca também. O Guarani tá precisando mais disso, né? O narrador pegou no pé do Cauã Jesus o jogo todo. Não, cara, ontem o Cauã Jesus tava me irritando, de verdade. Na hora do gol. Não desenvolvia... É que ele fez uma função diferente, né? Tá jogando como isso volante. É verdade. Ele jogou na direita e o Cachoeira jogou na esquerda. Eu achei que o Hélio não conseguiu extrair o melhor deles. O gol do Cachoeira sai desse lado esquerdo, mas um contra-ataque. Eu geralmente acho que o Cachoeira se dá melhor aqui na direita. Né? É que o Herbert também não estava disponível, Everton Brito também não estava disponível. Eu acho que essas peças vão mudar. Foi bem o Hélio, encontrou bem o time com as mudanças ali. Eu queria fazer um elogio aqui à torcida do Guarani, cara. Por favor. Porque assim, a torcida do Guarani, ela costuma ser... chata. Principalmente nos últimos anos, chata no sentido de cobrar, sim, né? Ser exigente. Mas ontem acho que a torcida do Guarani entendeu o jogo. Né? Tanto que, quando o Inayan faz o pênalti, ensaiaram ali umas cobranças pro Inayan, mas foi rápido, assim, rapidamente mudou. E aí passaram a incentivar isso, inclusive ajudou o Inayan a ter um bom segundo tempo. Então acho que a torcida do Guarani ontem foi paciente. Isso faz muita diferença também. E a sorte também, sorte entre aspas, né? Que o gol foi logo no final do primeiro tempo também, depois na subida pro segundo tempo as coisas mudam também, né? Mudou o mindset, né? Exatamente. É isso aí, ó. A galera mandando mensagem aqui pro nosso WhatsApp, 998869070. Anápolis, que jogou 3 minutos com 12 jogadores contra o Guarani no ano passado. Abraços do Gustavo. Bom dia, Nascimento. Ontem o Guarani jogou com muita raça. Se continuar assim e jogar dessa maneira, vai subir. Manda aqui o Donizete Cândido. Valeu, Donizete. Brigadão. Bom dia, Julião. Vitória muito boa do Guarani ontem. Graziano já estava com a sua equipe de futebol e amadores e futebol e administradores nos camarotes. Dias bons estão por vir. Abraço, Adriano Gomes. Grande Adriano Gomes, monstro sagrado. Faz tempo que eu não encontro o Adrianão. Garotinho! Mas o Adriano fica numa posição ali no brinco geralmente privilegiada. Não sei se você estava ontem, Adrianão, no jogo, mas ele viu o Graziano, né? Ou alguém viu e falou pra ele. Se isso aconteceu, é uma notícia de uma reaproximação já passado o processo eleitoral. Pois não, Lupe? Você ia falar alguma coisa? Não. Tirando o Inayan, o time jogou muito bem. Até o Luca marcou. O João Paulo é o nosso maestro. A diretoria precisa trazer esses jogos pro domingo ou sábado. Segunda às 8 da noite é terrível. Avante, Bugre, Pércio, Palmeira. O público ontem, até 7h50, não era bom. Não. E aí, na hora que eu cheguei do estádio, eu fiquei assustado. E aí, assim, até os 5 do primeiro tempo, uma galera chegou, né? Até você me perguntou, né? Como é que tá... Porque o tobogã principal tava fechado, né? O superior. O de baixo ali tava funcionando. E tinha muita gente.
E eu acho que até por uma questão de economia, né, porque é um custo alto, o Guarani tem esses problemas financeiros que está atravessando, mas ali na parte de baixo funcionou aquela pressãozinha, né, a galera fazendo ali toda aquela pressão bem pertinho do campo. Mas precisa melhorar, né? A gente sabe que a torcida do Guarani, ela é muito grande e nesse momento aí de reta final de campeonato, a galera precisa ir mais ao estádio. Mas eu concordo com o Pércio, segunda-feira à noite, afasta um pouquinho o torcedor Mas do uma campo. notícia ruim pro Pércio aí, que as duas próximas rodadas é segunda-feira à noite. Um fora de casa contra o Anápolis, no dia 17 de agosto, a volta ao Brinco de Ouro contra o Ipiranga, 8 da noite, uma segunda-feira. Parei pra ver o jogo do Guarani, ontem tava empatando, mas aí teve força pra ganhar, acredito que dessa vez vai subir. Eu sou imparcial porque aqui é Corinthians, Alexandre Tavares mandando aqui. Bom dia, Guimarães Bugrino, valeu Bugrão, valeu pela vitória, valeu demais. Torcedor Bugrino aqui tá feliz com o resultado. Tá feliz, né? JP de Moraes, grande partida do Bugrão. O Pix caiu, o JP de Moraes mandando aqui. Eu sei que caiu um Pix na sexta, né? Que é a última parcela dos direitos de imagem. E a tendência é que nessa semana o Guarani comece a pagar no junho. Junho, né? Daí falta. E aí a expectativa é que consiga, nas próximas semanas, ficar em dia, né? Pelo menos é o que espera o elenco bugrino aí pros próximos dias. 11 horas e 32 minutos, daqui a pouco a gente volta aqui com o CBN Esportes. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de julho de 2026. O índice do setor da construção apurado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,8 ponto e fechou julho em 92,5 pontos. O avanço foi influenciado tanto pela avaliação da situação atual quanto pelas expectativas. Segundo a FGV, o segmento se mantém como o mais otimista e com o maior patamar de confiança, o que reflete o bom momento dos investimentos na área. São julgados hoje 4 torcedores do Cruzeiro acusados da morte de um torcedor do Atlético Mineiro após um ataque a um ônibus. O caso aconteceu em 2021 em Belo Horizonte. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, cerca de 30 cruzeirenses promoveram a emboscada. O ataque aconteceu depois da partida entre Atlético e Fluminense no Mineirão. O veículo foi depredado com pedras, paus e coquetéis Molotov. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas. A Federação Italiana de Futebol escolheu o treinador Roberto Mancini para comandar a seleção. Antes da confirmação, Pep Guardiola rejeitou a proposta e Andrea Pirlo disse que foi descartado em razão de um contrato que mantém com uma empresa russa e da pouca experiência como treinador. Mancini está no Al-Sadd do Catar desde 2025 e comandou a seleção italiana entre 2018 e 2023. No período, ele conquistou a Eurocopa em 2020 e ficou em terceiro lugar na Liga das Nações em 2021 e 2023. Em clubes, ele acumula títulos com Fiorentina, Inter de Milão, Manchester City e Galatasaray. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 34 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes, agora para falar da Ponte Preta, que entra em campo hoje. Hoje. 7h30 da noite, meu caro Antônio. 7h30 da noite contra o Atlético, da belíssima São João del Rei, jogando Moisés Lucarelli, hein? Bom, é o seguinte, vamos falar da Ponte. É difícil, né, a gente falar da Ponte por conta de todos os problemas que ela está atravessando. Os bastidores estão fervendo no Moisés Lucarelli com esse assunto de SAF, só que o momento delicado da equipe também é tema dessas reuniões entre membros da diretoria. Enfim, torcida pedindo a saída dos responsáveis pelo comando da equipe. Os principais alvos, o Luiz Torrano, presidente, e também o Marco Eberlin, que é o vice-presidente. Muito cobrado também o presidente do conselho
o Conselho Deliberativo, o José Armando Abdala, é um clima tenso lá no Moisés Lucarelli. E esse clima tenso passa para o campo. A Ponte não vence há 13 jogos. Tem apenas 8 pontos e é a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Para piorar a situação, a janela está aberta. Só que a Macaca está punida no Transferban. São 2. Entre eles, o do Hakim, que entrou ontem, dia 27 de julho. Além da dívida no CNRD, que é como se fosse aí uma punição que impede a Ponte Preta de registrar novos jogadores da CBF. E é o seguinte, o técnico Márcio Zanardi tem um monte de jogador que precisa ser regularizado, mas por conta dessa punição, ele não pode contar com esses atletas. Então, enquanto isso, ele vai quebrando a cabeça para montar o time da Ponte Preta. Hoje, Zanardi não tem à disposição o Brandão, que foi o principal nome do jogo passado, marcou os 2 gols mesmo com a derrota por 3-2 para o Operário. Brandão foi expulso e o Daniel Baianinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Provável time da Ponte, que não sei se vai ser esse. Vinícius Ferrari no gol. O Palácios que renovou o contrato, hein? Mas não tá no bid, não tá no Transferban. Renovação de contrato tem uma brecha na lei que permite. Então, o Palácios com contrato renovado já inclusive apareceu no boletim informativo diário da CBF. Fica até o final da Série B. Palácios, Lucas Cunha e Márcio Silva. É o provável esquema com 3 zagueiros do professor Márcio Zanardi. O garoto Júlio, que não é o Nascimento, é o Júlio da base, na ala direita. Provavelmente com Léo Gomes, Danilo Barcelos e o Diego Porfírio atuando pelo lado esquerdo, com Kevson e Elvis, além do Rodriguinho no comando de ataque da Macaca. Essa é a provável Ponte Preta que enfrenta o Atlético 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. O Atlético, do técnico Alex de Souza, ele vai ter a volta do Zeca, hein? Lembra do Zeca? O Zeca foi campeão olímpico. Campeão olímpico 2016, Santos, né? Verdade. Lateral direito e esquerdo, né? Exatamente. As duas funções. Ele tem a volta do Zeca, o Atlético de Luan Poli, Lucas Beleza, João Miguel e Jonathan Silva, Diogo Batista, Ian Lucas Jota e Enzo, pode ser que o Zeca assume a titularidade, Cauã Rodrigues, Carlinhos e Max. Esse Carlinhos é aquele que era do Corinthians. Atacante, ele mesmo. Fez uma boa Copa São Paulo na época. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém aqui. E o Luan Poli, goleiro. Do resto, os meninos aqui não conheço. A Ponte tenta aí a recuperação difícil, né? Matematicamente é possível a permanência da Ponte. Ela tem 8 pontos, ela precisa ter um aproveitamento de campeão no segundo turno. Só que é improvável. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Eu acho difícil. Eu não apostaria numa permanência da Ponte Preta nesse segundo turno, até porque não só pelos problemas que ela enfrenta, Júlio, mas devido aí à questão técnica do que o departamento de futebol contratou nesse período. Assim, eu sou muito ligado aos números, né? Geralmente eu uso as estatísticas quase sempre, assim, nas minhas análises, na maneira como eu enxergo o futebol, mas os números não mostram tudo, né? De qualquer maneira, é um cenário que, assim, a gente não vê uma melhora. Até o América Mineiro, mesmo quando não estava vencendo, você via que o América estava jogando melhor. E tem a possibilidade de contratar, agora venceu, então é um time que conseguiu um respiro. Cara, você olha pro cenário da Ponte, é transferban atrás de transferban, aí os reforços não empolgam, você tem um sistema defensivo muito ruim, saída de jogadores que eram importantes, então uma dependência muito grande do Elvis, né? Quando o Elvis joga bem, a Ponte consegue jogar melhor, se o Elvis não tá bem, a Ponte não vai bem, aí pressão política, torcida pressionando, então é um cenário realmente muito difícil, muitas coisas precisariam mudar para a Ponte ter um pouquinho mais de perspectiva. Eu assim como o Lupe acha, eu também acredito que o cenário mais provável é de rebaixamento. Só que agora, né, Fábio, com 99,9% de chances de rebaixamento, a Ponte tem que ir pro all-in também, tem que tentar algo diferente, né, para tentar salvar a temporada. Pelo menos lutar pela honra, né, Julio? Faz 13 jogos que não vence, né, muito tempo, batendo recordes negativos, agora, infelizmente, na lanterna da competição.
Você falou que os números não são tudo, mas nesse momento a gente pode ver a tabela e ver que a Ponte Preta está a 14 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, ou seja, são 5 rodadas a menos, né? Exato. A Ponte ganhando todos os jogos e o Ceará, no caso, que é o primeiro time fora da zona, e os outros concorrentes que estão abaixo do Ceará, que estão com a Ponte Preta na zona de rebaixamento, não vencem seus jogos também para a Ponte ter essa possibilidade de sair. É muito complicado isso, realmente, como o Lupe disse, é uma campanha de campeão, ou de ao menos G4, G2 da Série B, para a Ponte fazer isso. E a gente não vê perspectiva para a Ponte diante desse cenário, né? A Ponte que não vence há 13 rodadas, enfrenta um Atlético que não é um primor de time também, mas é pelo menos organizado pelo técnico Alex, né? Que chegou, implantou sua filosofia ali, um time que tem uma organização, um mínimo de organização, e a Ponte a gente não vê isso, né? Na Ponte Preta a gente vê cada jogo uma escalação diferente, o técnico Márcio Zanardi, que ainda não conquistou uma vitória, tentando pôr jogadores em funções até diferentes, no caso do Danilo Barcelos, o próprio Kelvin, né, também, Kerisson, desculpa. Kevson, exatamente, até me confundi o nome, pondo em situações diferentes também, e a Ponte tentando se organizar ao mínimo aí para conseguir essa vitória. Como eu disse no meu destaque inicial, creio que o Moisés Lucarelli hoje terá o pior público que a gente já presenciou nos últimos tempos, diante de toda a situação que está, né? Não por culpa da torcida, muito pelo contrário. A torcida tem sido muito até paciente com o time. Mas diante do cenário de transfer ban, de jogadores contratados que não podem atuar, da situação na tabela, 13 jogos... Infelizmente, acho que é um cenário muito negativo para a Ponte Preta nesta noite. Eu acho que o torcedor não está sendo paciente. Ele está sendo compreensível. Tô até descrente já também, Não, né? mas eu falo assim, com os jogadores, entendeu? Porque sim. assim, não existe uma cobrança nos jogadores. Os caras entendem que os caras estão ali, os Quando caras a bola estão na série. rola... Júlio, sinceramente, Eu não tem. vejo muitas críticas sim, alguns Não jogadores. tem, Aqui não na, tem. na Vitalícia ali, hoje você vai ouvir. Mas aí você pega ali alguns, aí você pega num todo. Porque Os caras- assim, os eu acho que a torcida entende o lado dos jogadores. Então, ela é compreensível. Mas aí quando a bola rola, os caras, eles estão assumindo... Quando ele erra um passe, tudo bem, o cara é criticado pelo torcedor. Mas assim, por exemplo, você pega no intervalo, toda vez o central da bola, qual que é a reação do público? Silêncio. Não, eu entendo isso. Porque, por exemplo, o menino Guilherme Viana, quando ele errou no gol do Goiás, a torcida não pegou no pé. Não. Falou assim, porque o menino falhou, mas é complicado também, né? Foi jogado aos Leões, salário atrasado. Eu acho que a torcida compreende mais o contexto. Isso eu concordo ela contigo. é compreensível com a situação que o clube vive. Então eu acho que esse é o grande ponto. Agora, o que a torcida já está com a paciência esgotada é com a forma que essa atual diretoria tem comandado o time. E o que mais me preocupa, e eu já falei isso aqui diversas vezes, é que os torcedores eles estão perdendo o prazer ou aquela sensação de ir até o estádio. Cada dia que passa, cada jogo que passa é um público menor, entendeu? Cara, pouco mais de 1.000 pessoas acompanhando o jogo da Ponte. Mas o horário é ruim. Não é o horário. É que os caras perderam, os torcedores eles estão perdendo. Isso é o mais preocupante. O torcedor ele tá deixando de lado uma coisa que ele gostava de sentir prazer. Sabe, mesmo com times ruins perdendo, mas eu acho que ele perdeu aquele T maiúsculo, sabe? De ir ao estádio por conta de todos esses problemas que a Ponte Preta tem sofrido fora das quatro linhas. É porque a gente pensa também no seguinte, né? Em relação ao torcedor perder essa vontade. A Ponte Preta, ela nunca foi um time de prateleira elevada, né? Não. De brigar por títulos em Série A. Mas o que o torcedor gostava? A garra, né? A garra, a caracterizou vontade, por isso. a torcida, né? Mobilizando nos jogos lá. Então o torcedor da Ponte, ele tem orgulho disso, né? De ser um time que sempre foi muito raçudo, muito aguerrido. E hoje os dirigentes roubaram até isso do torcedor, né? Até esse orgulho, porque ele não consegue pensar só no campo, ele tem que pensar na Ponte ser notícia nacional, porque não paga salário em dia, tem transfer ban, tem saída de jogadores. Explicações pra todo lado. E tem, cara, tem um outro triste detalhe, também tem um isso, outro detalhe, eu tava esse conversando outro dia, eu acho que eu já falei isso aqui, com um companheiro de empresa nosso que trabalha na transmissão dos jogos. Ele não é ponte pretano, ele vai lá pra trabalhar. Ele é cinegrafista, se não me engano. E a gente tava comentando uma coisa, eu falei assim, nossa cara, ontem eu entrei no estádio, eu senti sabe, a tal da aura, uma energia. Clima pesado. Clima pesado, não sei porquê, mas e ele falou, cara, eu também senti a mesma coisa. Então eu acho que esse clima também
acaba afastando um pouquinho o torcedor. Essa mas... aura, né? Essa questão aí de campo de energia, assim, sabe? E olha que ele não tem ligação nenhuma com a Ponte, ele estava indo lá para trabalhar. E esse foi o clima que ele sentiu quando entrou no Majestoso. Que é triste também, né? Mas é de se entender, né? 13 jogos sem vencer, a situação que a gente vê, transferban atrás de transferban, jogadores pedindo para sair por falta de pagamentos, jogadores contratados que não podem ser regularizados, todo esse movimento, né, contrário que a própria Ponte Preta faz contra ela, no caso os dirigentes, acabam afastando o torcedor e acaba deixando os caras cada vez mais com o nervo à flor da pele, né, Julião? Infelizmente, a situação atual da Ponte. Neste ano de 2026, podemos dizer, né? É isso, Fabião. 11 horas e 46 minutos. Daqui a pouco a gente volta para trazer aqui informações do futebol paulista. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Todos os sábados na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Renault Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A Federação Paulista de Vôlei divulgou a tabela do Campeonato Estadual 2026. É o primeiro torneio do Vôlei Renata no calendário 2026-2027. A estreia do time campineiro acontece fora de casa, no dia 27 de agosto, às 6h30 da noite, contra o Vôlei Guarulhos, que aliás tem novo patrocinador. O primeiro jogo em casa do Vôlei Renata acontece no dia 4 de setembro, às 7h30 no ginásio do Taquaral, contra a equipe de Praia Grande. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Azeite de oliva Cotineiro extra virgem 500 ml, R$ 22,90. Refrigerante Guaraná Antártica tradicional ou zero lata 350 ml, R$ 2,89. Linguiça calabresa sadia 2,5 quilos, R$ 49,90. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$ 19,96. Detergente em pó Tixan Primavera ou Maciez 800 gramas, R$ 8,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 28 de julho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 49 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes.
participações no nosso WhatsApp, 998869070, antes aqui do nosso glorioso Dudziak. Bom dia, meninos! Mais que a vitória, foi bom ver o Bugre jogando bem. Isso dá confiança pro resto do campeonato. É a Lu Martins, quem tá mandando aqui no nosso WhatsApp. Lu Martins é a mamãe do Levi. Levi é meu parceiro, cara. Ele vai em todo o News Truck. Aliás, da última vez ganhou um belo de um gelato. Top, bom demais. Você que fez a boa? Eu que fiz a boa. Boa. Bom dia, galera. Vocês acreditam que o crescimento da Inter de Limeira tem influência com as chegadas do Ronaldo e Roberto Carlos na gestão? Marcos Moreno, de Americana, São Paulo. Eu acho que é uma coincidência ainda, tá? É. A Inter já tem um caixa, né? O Henrique Brugini já tá. Acho que ele já trabalha, né, como executivo da Inter. Já, o próprio Matheus falou que ele acompanhava ele os já, jogos ele fora, né? já é o executivo. Então já tem ali uma gerência do Henrique. Mas eu acho que é uma coincidência positiva. E se a Inter já começar a SAF, de repente, com acesso, por exemplo, nossa, e o Ronaldo e o Roberto Carlos, uma loucura. Já facilita demais o trabalho, Inter pegar uma Série B no começo de SAF. Bem arrumadinho o time da Inter, viu? Jogou legal ontem. E ontem jogou, na verdade, para empatar, né? Ou, na verdade, assim, ou empatar ou por uma bola. Isso. Por boa parte do jogo funcionou, porque ela tava bem recuada, tava difícil pro Guarani encontrar espaço. Depois do empate, eles começaram a fazer o goleiro cair, arremesso lateral já ia com calma. Ô, Júlio, depois vamos fazer um exercício legal aqui, cara. Flexão, Polichinelo? Não, sobre os grupos da Barras segunda fase da assimétricas. Série C, neste momento, quais seriam? Vai, isso aí eu gosto. É, Eu então. acho interessante. Fala aí. O grupo 1 seria o primeiro, quarto, quinto e oitavo colocados. Neste momento, Brusque, Inter de Limeira, Santa Cruz e Ferroviária. E no outro grupo do Guarani, Guarani como segundo colocado, Guarani, Botafogo, Paysandu e Maringá. Nossa, Minha mãe do nossa. céu. Não tem nem... Tem uma... Calma aí. Dá uma alternativa C pra Você gente. consegue repetir o primeiro? Eu achei o primeiro um pouco mais difícil, hein? Brusque, Inter de Limeira, Santa Cruz e Ferroviária. Nossa, não. Do Guarani seria no momento. Problema. Tem Santa Cruz de um lado e Paysandu do outro. Mas é que isso pode mudar ainda, né? Não, sim, mas neste E qual que é o momento, outro ao lá? final Esse é um da exercício- 15ª... é um exercício hipotético, né? Ao final da Qual que é o outro? 15ª rodada. O outro é do Guarani, no caso, né? Guarani, Botafogo da Paraíba, que tá crescendo na competição, Nenê, velho. Paysandu e Maringá. Maringá é o melhor ataque do campeonato junto com o Guarani, mas tomou 5, né? Do Mas Brunão. também tem a pior defesa, né? Então, tomou 5 do Guarani. Eu torço pro Operário e tem muito time da Série B que tira o pé na segunda parte do campeonato. A Ponte vai terminar em 16º. E não vai cair, Marcelão. Tá mandando aqui, grande Marcelo. O Hélio Júnior. Filho do seu Hélio, né? Se a Ponte jogasse com o Santos, ela ganhava 1, pelo menos, na Vila Belmiro. Nossa, não sei se isso é uma crítica mais forte pra Ponte ou pro Santos. E a situação do Diego Leão, zagueiro, renovou ou não? Pergunta aqui o nosso ouvinte, final do telefone 3593. Hoje estaremos no Majestoso, a gente pode dar uma investigada, né, no Diego Leão. Mas tá no fim de contrato. Quem renovou é Palácios, né? Saiu no Palácio vídeo, renovou. né? Então, mas aí que tá. Renovação pode, tá? Pode. Bom dia, como vamos criticar os jogadores se não tem diretoria presente? Luiz Rosa manda aqui no nosso WhatsApp. Valeu, Luiz. Obrigadão aí pela sua participação. Diego Leão? Zagueiro. Não tá? Já nem tem mais, hein? Vai lá no vídeo enquanto isso, que o Será que é Leão? Dudziak tá chegando aqui com informações do futebol Chama de paulista. Dudziak, hein? Vai, Dudziak! Depois do frustrante empate contra a Chapecoense no sábado pelo Brasileirão, o Santos volta as atenções novamente aos playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após o 4-1 da ida na Venezuela, o Peixe pode até perder por 2 gols na Vila Belmiro contra a Universidade Central nesta terça-feira às 9h30 da noite, que ainda assim segue adiante na competição. Devido à vantagem obtida no primeiro jogo, os santistas podem ter equipe mista em campo, mas os principais jogadores do time estão relacionados para o confronto. O Palmeiras joga na quarta contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira terá os retornos de atletas suspensos, como Kelvin, Barbosa, Sousa e Alan. O centroavante Flaco Lopes também volta depois de ter descanso extra após a Copa do Mundo. Já na quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, também pelo Brasileiro. O alvinegro deve ter o retorno de Matheus Bidu, que com dores musculares ficou fora da última partida. A volta é importante porque o também lateral esquerdo Henry Leire está suspenso pelo terceiro amarelo. O São Paulo só volta a jogar no dia 8 de agosto contra o Grêmio pelo Brasileirão, uma vez que neste meio de semana o Santos estará em campo pela Sul-Americana e a equipe seria a adversária tricolor. Já no fim de semana e no próximo meio de semana haverá os duelos da Copa do Brasil, competição na qual o São Paulo está eliminado. De São Paulo, Gabriel Dudziak.
Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Só para fechar a conta do Diego Leão, por gentileza. O Diego Leão ele já não tem mais contrato com a Ponte, terminou ontem. Eu tô até olhando aqui no BID, não teve nenhuma publicação, nem ontem nem hoje. Então, hoje, pro jogo de hoje, o Diego Leão tá fora. Mas existe uma negociação em andamento para a permanência do zagueiro no Moisés Lucarelli. Muito bem, essa novela do Memphis aí... Tem oposição, na verdade tem situação, o grupo político ligado ao Omar Stabile, né, o presidente do Corinthians, está muito reticente em relação a essa renovação. Pensem até deixar o apoio ao presidente pela questão de dinheiro, né, de orçamento também, justamente. É verdade que o Memphis Depay queria um contrato de 3 anos, né, mas o Corinthians ofereceu 2. Ele acabou negociando isso também, aceitou 2 anos, mas tem uma dívida, né, mais de 40 milhões de reais que o Memphis está negociando com o Corinthians. E aumentando o contrato, a gente imagina que essa dívida vai aumentar ainda mais, né? Porque o Corinthians, infelizmente, não tem pago regularmente os jogadores. E com 40 milhões de reais agora, o Memphis até aceitou não ter juros nesta dívida. Seria 40 milhões de reais limpos, realmente, sem os juros. Mas a questão que fica é o alto salário dele, né? Também essa própria questão de... caso não consiga pagar, aumentar ainda mais a dívida, que pode onerar bastante os cofres do Corinthians. Então o grupo ligado ao Omar Stabile não está aprovando essa renovação. E tem até o dia 31, né? Porque é quando se encerra o contrato vigente do Memphis Depay. Ô Fábio, você concorda com o Palmeiras segurando aí o Flaco Lopes? Ah, sem dúvida, né? Por esse valor boa, ainda, né? Mas... Pelo que a gente tá vendo no futebol, jogadores que... Dá pra pedir mais, né? Claro, 20 milhões de euros pelo Flaco Lopes, que foi na Copa do Mundo, né? Verdade que não atuou muito, mas foi a Copa do Mundo, jogador relativamente jovem ainda. Pelo que a gente vê no mercado, 20 milhões de reais hoje em dia é considerado uma pedida baixa, né? Para um centroavante. A gente sabe que é muito difícil encontrar jogadores que têm esse faro do gol realmente. E o Palmeiras quer ter ele para justamente alcançar os títulos esse ano também, né? Muito bem, o Emerson Dias está mandando aqui. Hoje é aniversário do Osmar Santos, o pai da matéria, 77 anos. Pro Osmar, o maior de todos, do rádio. Boa, parabéns, Osmar. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Valeu, Emerson, grande lembrança, né? Osmar é Gold, é cabra. O que significa Gold? Ele é de outro mundo. Maior de todos os tempos. É igual o Messi, né? É igual o Messi. O Messi é conhecido como Gold também, né? Lionel Exatamente. Messi, argentino, bom de bola. Olha, por um pouquinho ele não era brasileiro. Os pais... Ribeirão Preto, bisaveiros de Ribeirão. Será que eu sou primo do Messi? O talento a gente vê pelo campo. Você deve ser primo do Max Biancucci, lembra? É verdade, Esse cara ganhou dinheiro nas costas do Messi, hein? Cadê esse cara? Será parou? Ele jogou no Flamengo em 2009, né, Jogou no cara? Vitória, né, mano? Sabe onde ele tem um carinho grande? No Vila, porque ele fez um gol de acesso do Vila Nova. É jogador já. Vê se é ele mesmo. Tá com 41 anos. Vê se ele jogou no Vila Nova, por favor. No Vila? Acho que jogou o Emanuel Biancucci no Vila Nova. Ah, é verdade, né? é outro. É outro, primo? É outro. Eu não sei se o Emanuel é irmão do Max. Que confusão, hein? Quem jogou no Flamengo foi o Max e o Emanuel puxar a ficha técnica. Você viu que o Palmeiras tem um português no Sub-17 agora? Jogou no Vila. João Correia? João Correia. Treinou o Atlético Paranaense muito tempo. Treinou Cuiabá também, agora tá no Brasil já há 5 anos, vai treinar o Sub-17 do Palmeiras. Vixe, tem um cachorro no telhado lá, hein? É a informação que passa aqui no jornal da IPTV. Mandar aqui abraço pro Marcos, tá mandando mensagem também. Aqui o Luiz tá dizendo que a Ponte hoje vai ganhar e começar uma reviravolta. Aí sim, Luiz! Ah, legal. Acho plausível, né? O torcedor acreditar, né? Tem que acreditar, né? Tem que ter alguma coisa pra se apegar. Agora, o time podia colaborar, né? Dentro de campo. Né? Podia fazer um esforço para ganhar, até porque o Atlético, como trouxe Antônio Lupe, também é um time aí numa situação intermediária de tabela, né? Sim. Tem altos e baixos dentro do campeonato. O próprio jogo do primeiro turno foi um jogo de mudanças do cenário ali, né? 2-1 foi, né? Foi 2-1. A Ponte teve um bom começo do jogo, aí acaba tomando os gols, mas complicou um pouquinho. Mas a Ponte totalmente diferente dessa daqui, né? Muitos jogadores estavam ali, já deixaram no clube, né? Potker, Diego Tavares, quem mais estava? Diogo Silva. O David Braz estava nessa partida também. Isso é verdade. O David Braz teve uma lesão feia ele foi pro Brasiliense. Cara, foi a primeira lesão grave da carreira do David Braz. Ele teve uma lesão aqui no calcanhar, como é que chama aqui? O tendão, né? De Aquiles. No tendão de Aquiles. Nossa, vai ficar um tempão fora de campo. Sorte aí ao David Braz. É isso aí, gente. Hoje tem Ponte, então, 7h30. Ó, 7 horas a gente abre a jornada. 7h30 a bola rola. Terminou o jogo da Ponte com o Atlético.
a gente já vai direto para Vila Belmiro para o jogo entre Santos e Universidade Central da Venezuela, playoffs da Copa Sul-Americana. Então hoje tem Sul-Americana e Série B aqui nos 99,1 da CBN Campinas. Em 4 horas tem Arena. Valeu, gente. Um abraço a todos.